Estamos de regresso para as competições europeias numa semana em que Futebol Clube do Porto vai defrontar os italianos do Inter de Milão. Vamos olhar para as duas equipas, jogadores, momento das equipas e também dar a nossa predict desportiva. Antes de avançarmos para o conteúdo do vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, ativar o sininho para receberem as notificações sempre que nós lançarmos um vídeo aqui na Academia das Apostas no canal YouTube. Também na descrição estão todos os links para as redes sociais e aquele engajamento que é sempre importante, o likezinho no vídeo, e comentem em baixo na caixa de comentários o que é que vocês acham, o que é que se irá passar neste jogo do Futebol Clube do Porto, que vai defrontar o Inter em Itália. Vamos passar para o site da Academia das Apostas, academiadasapostas.com, numa semana de Liga dos Campeões em que, como eu já referi, Futebol Clube do Porto vai entrar em campo frente à equipa do Inter e os italianos. Vamos também passar um olho àquilo que estão a fazer no âmbito interno e tentar projetar este jogo entre duas equipas, italianos e portugueses. Em relação ao Inter e ao plantel do Inter, eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentações. Inter que conta com Onana e mesmo com Andanovic na baliza, um plantel recheado de grandes jogadores, Dumfries da seleção da Holanda, Acerbi, Bastoni, Gozans, Skriniar, Di Marco, no meio campo com Barella, Çalhanoğlu, Brozovic, Mkhitaryan, e depois um ataque mortífero. Estamos a falar de Dzeko, Lautaro Martínez e também o Lukaku, o belga, que em princípio jogará titular frente à equipa do Futebol Clube do Porto. No âmbito interno, naquilo que o Inter está a fazer, Inter que no último jogo venceu a equipa da Udinese em casa, Inter que está no segundo lugar, atrás do Nápoles, que está a fazer uma temporada incrível em Itália, e então o Inter com 47 pontos é o vice-líder na segunda posição, que fica depois à frente de equipas como a Roma e o Milan. Portanto, naquilo que também são os objetivos e aquela projeção da equipa do Inter, recheada com um plantel de grandes estrelas, o segundo lugar parece uma situação curta devido ao orçamento que esta equipa italiana tem na presente temporada, mas claramente que o Nápoles está a fazer uma temporada excepcional, e então o Inter está remetido para a segunda posição. Em relação à Liga dos Campeões, que é a prova que nós estamos aqui a falar e a tentar fazer a nossa antevisão, Futebol Clube do Porto, que fica no grupo do Bruges, do Bayer Leverkusen e do Atlético de Madrid. Futebol Clube do Porto que fica na pole position, fica no primeiro lugar com 12 pontos, numa prova em que o Porto tem 7 golos sofridos. Não é a pior defesa da fase grupos, mas aqui há alguns indicadores que o Porto está a sofrer muitos golos na Liga dos Campeões, e claro, aquela imagem do Bruges no Dragão, em que o jogo não correu tão bem ao Futebol Clube do Porto, mas em termos de golos marcados, o Futebol Clube do Porto tem sim um bom registro nesta fase de grupos da Liga dos Campeões. Em relação ao Inter, Inter que ficou num grupo extremamente difícil, ou seja, o Bayern de Munique na pole position com 18 pontos, mas num grupo em que tinha também o Barcelona, e então o Inter consegue aqui um segundo lugar que depois dá acesso à próxima fase com o Porto, enquanto o Barcelona foi remetido para a Liga Europa. Em relação aos jogos, para vocês verem o caminho que levou tanto o Porto como o Inter a se defrontarem nestes oitavos de final da Liga dos Campeões, o Porto começa com o pé esquerdo, ou seja, o Porto perde em Espanha frente ao Atlético de Madrid e depois tem aquela derrota pesada frente ao Clube Bruges no Estádio do Dragão, e a partir daí o Futebol Clube do Porto passou com 4 vitórias, o que lhe garantiu essa pole position. Venceu o Leverkusen no Dragão por 2-0, depois vai à Bélgica, vinga aquele resultado mais negativo no Dragão e vence pelos mesmos números, 4-0, e depois em casa vence a equipa de Simeone, o Atlético de Madrid, por 2-1. Em relação ao Inter, naquilo que foram o confronto com o Bayern de Munique, o Inter perde os 2 jogos, ou seja, perde em casa
e vai perder na Alemanha, e o único registro depois com um empate foi a situação em Espanha, frente à equipa do Barcelona, até porque depois o Inter em casa vence o Barcelona por 1-0, portanto com 2 derrotas, 3 vitórias e 1 empate frente à equipa do Barcelona. Portanto, naquilo que estamos aqui a perspectivar entre o jogo das duas equipas, o Inter no âmbito interno está no segundo lugar, é uma equipa que num grupo difícil consegue também um segundo lugar, enquanto o Futebol Clube do Porto está em segundo lugar da nossa liga, atrás do Benfica, mas consegue a pole position numa fase de grupos da Liga dos Campeões, primeiro contra segundo, Futebol Clube do Porto então defronta a equipa do Inter. Passando para a previsão das duas equipas, que certamente é um trabalho extremamente difícil, até porque estamos aqui a tentar adivinhar os 11 em que à última da hora poderemos ter aqui algumas mudanças e algumas perspectivas de jogadores que estiveram lesionados ou que estão lesionados e podem regressar a este jogo da Liga dos Campeões, acreditando que o Inter vai jogar com a sua estrutura, uma linha de 5 defensivamente, com bola uma linha de 3 centrais e depois meio campo a 3 com 2 avançados. Onana estará de regresso à baliza do Inter, até porque no último jogo jogou Andanovic frente ao Udinese, mas Onana parece que está de regresso para o jogo da Liga dos Campeões. Um trio defensivo com Bastoni, Skriniar e Acerbi. Skriniar regressa também ao 11, que não tinha sido titular também frente ao Udinese. E depois o meio campo a 3. Aqui há uma diferença. Brozovic em princípio não vai jogar. Çalhanoğlu é colocado no 11 neste meio campo a 3, com Mkhitaryan um pouco mais à esquerda, Barella um pouco mais à direita. Os corredores serão entregues a Di Marco e Darmian. Eu tenho aqui alguma dúvida em relação ao Dumfries, ao holandês, mas acho que Darmian vai jogar mais à direita, pelo menos apontam para que seja Darmian mais à direita e Dumfries ficará no banco de suplentes. Dupla de ataque, algumas dúvidas entre Dzeko e Lukaku, até porque parece-me que Lautaro Martínez vai ser o titular desta equipa, mas vou apontar também as minhas energias para o belga Lukaku. Em relação ao Futebol Clube do Porto, algumas dúvidas, fala-se muito no Otávio que teve a fazer uma recuperação com medicina alternativa chinesa, e acho que Otávio, por aquilo que se falava, Otávio estaria a ser preparado para o jogo frente ao Inter, e eu mantenho as minhas dúvidas, até porque o Futebol Clube do Porto está cheio de lesões, passando por Uribe, que é uma peça fundamental, e Galeno, que também estará aqui numa porta de entrada para o jogo de hoje, que eu desconfio. E então o Futebol Clube do Porto com muitas ausências. Eu vou partir para este 11 com algumas dúvidas em relação ao lado esquerdo. Ou joga Wendel ou joga Zaidu. Aponto para a continuidade do Wendel, que me traz algumas dúvidas, e por isso coloco aqui também o Zaidu. Centrais com Pepe, Marcano, na direita João Mário, na baliza Diogo Costa. Depois o meio campo com Gruitch e Eustáquio. A ver, vamos se este meio campo se irá manter com Otávio. Poderá haver o regresso de Otávio para a direita. Se não, em princípio jogará o Franco. E depois PP à esquerda. Isto vai sempre determinar, até porque o Futebol Clube do Porto é uma equipa híbrida. Muitas vezes assume uma estrutura, mas acaba por, através de dinâmicas, ser uma equipa bastante híbrida, e também vai depender do procedimento de PP, na perspectiva que outros jogadores que estejam lesionados possam ser colocados no 11. Na frente, Evan Nilsson lesionado, continua lesionado, e então parece-me que poderá jogar Tony Martínez e Taremi. Independentemente daqueles que jogarem ou das estruturas, o mais importante são as dinâmicas. O Inter tem uma dinâmica muito interessante, até porque Lautaro Martínez é um jogador que joga muito na profundidade, nas costas da linha defensiva, enquanto Lukaku é um jogador mais fixo, que joga de costas para o jogo e joga em apoios. Normalmente o Futebol Clube do Porto, em termos defensivos, sabemos que o Porto joga em 4-4-2 em termos de estrutura. É uma equipa que, quando não consegue roubar a bola dentro do meio campo do adversário, joga aqui num 4-4-2, e então a dinâmica deste Inter é muito interessante. Porquê? Porque o Inter tem dois médios centros, que é Mkhitaryan e Barella, mas são dois mesalas, ou seja, são dois médios
que as dinâmicas são de dentro para fora. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes dois médios, muitas vezes o Di Marco não assume o corredor porque está numa situação mais recuada, e então é Mkhitaryan que faz o movimento de dentro para fora. Serão sempre os mesalas que em algumas situações vão dar largura ao processo ofensivo da equipa do Inter. Inter que mantém os três, com Darmian ou Dumfries mais à direita, mas claramente que os médios fazem o mesala, que é o papel de dentro para fora, em que no lado direito é exatamente igual, ou seja, o Darmian pode estar um pouco mais recuado, com Lukaku e Lautaro Martínez, e é Barella que depois abre no corredor, em que Darmian fica num processo mais recuado para dar uma linha de passe, e depois há uma aproximação de Çalhanoğlu e Mkhitaryan, e sempre o apoio do ponta de lança perto de esse mesala. Isto é uma das primeiras rotinas, em que depois temos mais rotinas desta equipa do Inter, que é a largura dada por os avançados. Lukaku pode aparecer no corredor mais à direita ou Lautaro mais à esquerda, a depender da dinâmica, e aqui depois neste espaço e entre Lautaro e Lukaku é onde entra o tal mesala, que é o Barella, ou seja, tanto Barella como o Mkhitaryan um pouco mais à esquerda, Barella um pouco mais à direita, são jogadores extremamente inteligentes que ou dão a largura no processo de ataque ou vão entrar neste espaço dado pelo ponta de lança desse lado. Portanto, uma segunda rotina, falando nos mesalas, e o Inter ainda consegue ter outra rotina, que é a rotina mais normal, que é quando o Mkhitaryan está no corredor central e depois é Di Marco que faz o corredor todo. Di Marco é um jogador de linha e de muito cruzamento. Atenção ao Di Marco, porque é um jogador rápido e que aparece muito bem no último terço. Ou a situação de Darmian ou Dumfries, em princípio jogará o Darmian no corredor mais à direita, e então são os alas que fazem muito essa projeção ofensiva. Atenção que quando o Di Marco vai à linha final, tanto Di Marco como a situação de Darmian, o cruzamento muitas vezes é recuado para as entradas de Mkhitaryan e Barella para rematar fora da área. Portanto, muita atenção também aos movimentos de deslocação de Lautaro nas costas da linha defensiva, ou então Lukaku a entrar também pelo espaço ou a receber bola de costas, tentativa de se virar para rematar ou jogar em apoio. O Inter tem aqui uma grande fragilidade, que é quando os mesalas se expõem no processo ofensivo, em que depois estará Lukaku com Lautaro Martínez, o Futebol Clube do Porto a fazer aqui a linha de 4, muitas vezes esta exposição é bastante negativa para a equipa do Inter, porque ataca com 2 na relação do corredor, mais o ponta de lança, faz com que Mkhitaryan fique à entrada da área e Çalhanoğlu também suba. Aqui há um grande problema, que é a transição defensiva do Inter, onde o Futebol Clube do Porto poderá depois ligar diretamente, com Taremi a descer. O Futebol Clube do Porto pode ligar diretamente num espaço dado pela equipa do Inter, e após fazer essa ligação é importante que PP suba rapidamente com o outro médio ala, para que o Futebol Clube do Porto depois explore as costas tanto de Darmian como de Di Marco. Ou seja, o Inter deixa um espaço no corredor central muitas vezes na sua transição defensiva, e depois o adversário tem que aproveitar as costas dos seus alas, tanto o Darmian como a situação do Di Marco. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto poderá fazer um bom jogo frente à equipa do Inter, sabendo que o Inter é uma equipa bastante complicada de contrariar. Portanto, o Futebol Clube do Porto defensivamente tem que estar coeso, tem que estar um bom Futebol Clube do Porto, e depois na sua transição ofensiva acho que o Porto pode ferir esta equipa do Inter. Em termos de prédito desportiva, que é sempre complicado, ainda por cima na Liga dos Campeões, eu ia para um duplo resultado, acreditando na capacidade do Futebol Clube do Porto. Ou seja, eu ia para X2, ou seja, um empate, até porque temos um segundo jogo no Estádio do Dragão, empate ou vitória do Futebol Clube do Porto, mas creio que vamos ter aqui um jogo de ambas marcam.
Acho que o Inter tem uma capacidade ofensiva muito grande para fazer golo e acredito na transição ofensiva do Futebol Clube do Porto, ou através de uma bola parada, o Porto também pode marcar. Ambas as equipas marcam, ou uma aposta em relação à vitória, empate e derrota, um X2, empate ou a vitória do Futebol Clube do Porto. Espero que tenham gostado de mais um vídeo relacionado com a Liga dos Campeões, desta vez ao Inter, que vai defrontar a equipa do Futebol Clube do Porto. Não se esqueçam do likezinho e comentem na caixa de comentários o que é que vocês acham, ou o que é que se vai passar neste jogo relacionado com a Liga dos Campeões.